Olá, estejamos em paz, que messes de amor, vindo da espiritualidade maior, se faça presente em nossas vidas, nos fortalecendo para que prossigamos na nossa jornada reeducativa. O tema que trouxemos para refletirmos no dia de hoje é o tema da reforma íntima. O que vem a ser a reforma íntima? Vem a ser uma reavaliação dos nossos valores pessoais, a maneira com que pensamos e encaramos a vida e desenvolvemos as nossas atividades no plano material, objetivando atingirmos resultados melhores. Ressignificar valores, né? Significa ressignificar, alterar, reavaliar, uma reavaliação constante de nossas vidas num clima de paz, de alegria e de serenidade. Quando chegamos no Espiritismo, nos deslumbramos com as ideias maravilhosas que a doutrina dos Espíritos nos coloca à disposição. Mas aí fizemos algumas avaliações, em especial de reforma íntima, e queremos deixar tudo de lado, tudo aquilo velho. Queremos, a partir daquele instante, sermos um ser novo, um homem novo, como se diz. Está tudo muito certo, a ideia está corretíssima. Mas não, uma sugestão nossa é que não devemos brigar com o homem velho, com aquele ser velho que nos trouxe até aqui. E devemos sim avaliarmos as partes boas e procurarmos irmos corrigindo aquilo o qual nós não estamos satisfeitos. Porque temos muitos equívocos, mas temos muitos acertos também. Então, queridos irmãos, no nosso entendimento, reforma íntima é uma reforma espírito-moral consciencial. Ela não é, nunca foi e nunca será um evento. Ela é sim um processo que lentamente irá se instalando, se estabelecendo no nosso viver diário, quase que inconscientemente. Vamos absorvendo as coisas boas que surgem ao nosso redor e que nós procuramos trazer para introjetarmos, que exteriormente irá aparecendo as nossas novas atitudes, ou atitudes mais equilibradas, porque o filósofo já disse que os extremos são muito perigosos. Entender intelectualmente a doutrina dos espíritos é o caminho, mas na prática, é necessário que esse conhecimento que nós vamos adquirindo através do estudo das obras espíritas, todo aquele manancial que o Kardec nos colocou à disposição, ele vá fazendo parte do nosso dia a dia, né? Naturalmente do nosso dia a dia. Eu lembro aqui um ensinamento do Paulo que vem bem a calhar quando estamos falando desse assunto de se reformar intimamente. Quando Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer,
esse eu faço. Então vejamos, se Paulo sentia isso, imaginemos nós, né, que estamos assim num trabalho de busca de aperfeiçoamento, mas muito longe daquele mensageiro de Jesus que veio de altas paragens para prosseguir a obra que Jesus havia trazido aqui para a terra, para nos servir de luz, de estrela guia. E para que o método da reforma íntima venha se tornar um pouco mais didático, eu trago aqui um exemplo bem prático para o nosso dia a dia. Nós pegamos um voo de longa distância e depois da aeronave levantar, o comandante vem e dá uma informação. Precisamos fazer um reparo nesta aeronave em pleno voo. Reforma íntima é fazer o reparo num avião que já decolou. E nós precisamos ter essa consciência de que essa aeronave precisa ir sendo reformada em pleno voo. Por quê? Porque nós não podemos parar a nossa evolução para fazermos a reforma íntima. Nós não podemos abandonar os nossos empregos, o nosso emprego, nós não podemos abandonar a nossa vida de relação, a nossa vida de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, enfim, para que a gente venha executar esta tão falada e sonhada reforma íntima. A nossa vida, a nossa encarnação é o meio onde estamos plantados por Deus para desenvolvermos esta atividade. Aonde nós estamos plantados, aonde nós teremos que florescer, amadurecermos e darmos frutos. Então está tudo certo. Se às vezes nós não achamos que o ambiente, o local é o ideal, é o mais apropriado para produzirmos alguma coisa de relevância, né? Tenhamos a certeza que é o que nós conquistamos para esta encarnação. Estamos no lugar que necessitamos para a nossa evolução. E a doutrina dos espíritos nos ensina e demonstra que não importa de onde nós viemos e qual a nossa situação kármica, nem o quanto de imperfeição nós ainda carregamos conosco na nossa bagagem. E diz mais, que o nosso ponto de partida não é e nunca será o que vai determinar o nosso ponto de chegada. A vitória está no trajeto. E nós somos seres que fomos criados para a luz, para a perfeição. Uns chegam mais rápidos, outros demoram um pouco mais, mas todos chegaremos. É importante que tenhamos isso em mente. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e nós temos o DNA divino dentro de nós que nos conduz. Então, alguns macetes, algumas pequenas dicas que os anos vão nos ensinando e as leituras vão nos ensinando. Uma delas é que nós devemos educar as nossas perspectivas de vida. Se somos espíritos imortais que temporariamente estamos na Terra, obviamente que nós não podemos, então, perdermos de vista esta variável.
este ângulo que influencia tanto na nossa jornada, que é a imortalidade, e que deve fazer parte da educação dessas perspectivas, a imortalidade. Por quê? Pois somos espíritos imortais. Então, esses valores imperecíveis, eles devem nos acompanhar na nossa jornada cósmica. E como é importante recebermos essas dicas, essas lições. E Jesus manda os seus amoráveis mensageiros nos trazerem dicas, mensagens, nos chamarem, nos auxiliarem. Por exemplo, estou me lembrando agora de uma passagem de Bezerra de Menezes, numa obra que o irmão X ditou para o Chico Xavier, num livro que se chama Momentos de Ouro, da editora GEM. Ali tem uma mensagem de Bezerra de Menezes com o título de A Diferença. Vou resumir assim o máximo que eu posso. Bezerra de Menezes fazia uma reunião na espiritualidade onde ele convocou desencarnados e convocou também encarnados em desdobramento no sono físico para serem levados para essa reunião. E Bezerra os exortava, os convidava para que eles fizessem parte de uma atividade, de um trabalho que iriam ter numa determinada localidade. E falava sobre as vantagens, enfim, tal, de todos participarem, porque seria um ganho muito grande no processo educativo. Lá pelas tantas, um encarnado, talvez mais desperto, precisasse de trazer a lição para nós, levantou a mão e pediu para falar. E Bezerra de Menezes gentilmente permitiu que ele falasse. E ele disse mais ou menos assim: Doutor Bezerra, eu estou cansado dos espíritas, do espiritismo, que falam tanto em melhoria e se melhorar, e eu não estou aguentando mais isso, pois eu sou uma criatura que eu sinto inveja, eu sinto raiva, eu sinto maldade, irritação. Eu ainda falo muito mal das pessoas. Então eu não sou a pessoa adequada para aceitar esse seu convite. O senhor veja que todo esse nível de defeito que ainda existe dentro de mim. Bezerra ouviu calmamente, serenamente. E quando ele parou, Bezerra disse para ele assim também: eu também sinto tudo isso que tu sente. E aí o encarnado se surpreendeu, mas como? Doutor Bezerra sentindo tudo isto que eu sinto? Mas é impossível. Aí Bezerra continuou: a diferença é que antes eu gostava disso que eu sentia. Eu sentia tudo isso, eu corria para isso aí. Eu sentia prazer na maldade, na raiva, na irritação, no ódio, em falar mais das pessoas. Eu corria para isso. E hoje eu corro disso. Aí está a diferença. Antes isto me dava prazer. Hoje eu procuro fugir disso porque eu sei que isto é totalmente errado na minha vida. Então, eu acredito que esta é uma bela dica para nós que estamos no nosso dia a dia fazendo ou procurando fazer a nossa reforma íntima. Bom, não esqueçamos que nós estamos reformando um avião em pleno voo. Esta aeronave está sendo reformada em pleno voo.
Queridos irmãos, quando nós focamos na reforma íntima, nós temos que reavaliarmos algo muito importante. 3 fatores são muito importantes, nos ensinam os espíritos superiores, porque se a gente pudesse fazer uma correção nesse trio, a gente caminharia muito mais rapidamente em direção à luz, em direção à perfeição. O primeiro deles é o egoísmo. É danado. O segundo é o orgulho. E o terceiro é o interesse pessoal. Desses 3, como é difícil vencer esses 3. Mas parece que desses 3, o mais difícil de todos, o mais difícil de ser vencido, é o interesse pessoal. Isto é para a nossa reflexão. De repente, muitas pessoas vencem o interesse pessoal e não conseguem vencer o orgulho, outros não conseguem vencer o egoísmo. Mas vejam que Paulo de Tarso já falava disso lá nas suas andanças. Ele citou no versículo 21 do capítulo 2 de A Carta aos Filipenses, diz ele: maus trabalhadores, procuram os próprios interesses e não procuram os interesses de Jesus. Palavras do Paulo, maus trabalhadores, que já naquela época tentavam enxertar nos ensinamentos do Nazareno doutrinas externas que desvirtuavam as diretrizes básicas que ele tanto tentava preservar. E preservar por quê? Porque Jesus trazia nos seus ensinamentos a ciência divina da ligação com o Pai, de se instalar dentro de si o reino de Deus. Dentro de si se instalar o reino de Deus. Queridos irmãos, vejam a importância disso aí. Tudo muda, tudo caminha para a perfeição. Tudo caminha num processo lento, perene e num tempo que não é o nosso tempo. E com regras que muitas vezes nós não entendemos. Mas tudo se renova. A natureza está em constante processo de renovação, de transformação. Tudo é conduzido por um processo divino, nada muda simplesmente por mudar. Nosso mundo íntimo também é assim. A regra é a mesma. A lei que rege a natureza exterior rege também a natureza interior. Não existe uma lei para a natureza exterior e outra lei para a natureza interior, para o nosso interior. A lei é uma só. Então, vejamos, queridos irmãos, como é importante este trabalho de renovação. Nós temos, por acréscimo da misericórdia, porque, como nós dissemos, temos um DNA divino dentro de nós. Então, esse DNA divino serve como um GPS que nos liga direto às potências angélicas, que é a oração. Então, por que não usarmos a oração para nos ligarmos à espiritualidade maior e termos um pouco mais de facilidade? Porque se nós estamos encarnados, você está encarnado, bem-vindo às vicissitudes da vida material. E o que fazer então? Se preparar psiquicamente para enfrentar as dificuldades da vida na matéria. Então nós temos amplas condições de consertar a aeronave em pleno voo. E não nos esqueçamos que quem está ditando e controlando o nosso plano de voo é nada mais, nada menos que o comandante Jesus. E para encerrarmos esta nossa reflexão de hoje, gostaríamos de deixar bem claro que
Não somos simplesmente mortais, mas imortais em processo evolutivo de aprimoramento e destinados à felicidade plena. Então, isto, sem sombra de dúvida, a nossa imortalidade é uma imortalidade qualificada. Queridos irmãos, nos mantenhamos na paz que nos envia o meigo Rabi da Galileia, Jesus. Muita luz.